Imagina que você, vamos imaginar. Lembra quando nós fomos ali nas águas do batismo? Imagina que nós estamos ali na beira da represa. E nós precisamos acessar o outro lado da represa, e esse outro lado da represa nada mais é que o reino de Deus. Como você fará para ir até lá? Você precisará de uma ponte, não esquecer uma balsa, não esquecer um barquinho. Imaginar que você precisa de uma ponte para acessar o reino de Deus. E essa ponte nada mais é que a nossa fé. Se nós não tivermos a fé que nesse momento dessa explanação é a nossa ponte, não acessaremos o reino de Deus. É verdade, aleluia. E é isso que o Senhor Jesus Cristo já tinha falado. Essa fé, que quando Ele voltar, Ele buscará entre as pessoas que hoje professam o seu nome. Então é necessário que nós, como igreja de Cristo, vamos guardar essa chama da fé. O nosso irmão falou, Salmo 126, carregando a semente com lágrimas, ainda chorando. Fazendo o que, mas guardando a fé? Porque essa fé vai nos levar a acessar ambientes, meus irmãos, maravilhosos. Posso ver glória a Deus? Glória a Deus, aleluia. E Deus quer que você viva esse momento. Quem tem fé aqui? Glória a Deus. Então, abra suas mãos assim, ó, como se você fosse receber algo. Junta as mãos, não fica com a mão assim aberta, não, senão pode cair entre os dedos. Junta as mãos. Nesse momento, o Senhor está colocando nas mãos de cada um de vocês um fragmento, uma porção da palavra dele nas suas mãos. Você consegue contemplar isso? É a palavra, porque é a palavra que vai te dar o poder. Lembra que Paulo falou? Essa palavra para muitos é loucura, mas para nós que cremos em Cristo é o poder. Então ele está colocando sobre as suas mãos um fragmento da palavra dele. Fecha a tua mão aí. Segura essa palavra aí. Amém? Abra comigo a sua Bíblia. Na segunda carta, ou melhor, no segundo livro dos Reis. Vai lá. Segundo Reis. Vai lá no capítulo de número 5. Segundo Reis, capítulo de número 5. Texto bastante conhecido. Mas hoje eu quero fazer você olhar para esse texto de uma maneira diferente. Quero acreditar que o Senhor ele vai falar com algumas pessoas aqui essa noite. Glória a Deus, aleluia. Segundo Reis, capítulo 5, quem encontrou, não, glória a Deus. Glória a Deus. Quem não encontrou, diga sangue pouco. Então vamos ver. A partir do verso número 1, que diz assim: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, ele era um homem grande diante do Senhor, do seu Senhor, melhor dizendo, e de muito conceito, porque por meio dele o Senhor Deus tinha dado várias vitórias à Síria. Ele era um herói de guerra. Repita comigo: herói de guerra. De guerra. Porém, sofria com lepra. Tropas da Síria invadiram a região de Israel e levaram em cativeiro uma menina que ficou a serviço da mulher de Naamã. E um dia a menina disse à sua senhora: quem dera que o meu senhor tivesse na presença do profeta que está em Samaria, e ele o curaria da lepra. Então Naamã foi contar isso ao rei, dizendo: assim falou a jovem sobre a terra de Israel. E o rei da Síria respondeu: vá para Israel, porque eu vou enviar uma carta ao rei daquela região para que ele o receba. Então Naamã partiu e levou consigo 340 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia: então logo, quando essa carta chegar a você, saiba que enviei Naamã, o meu servo, para que você o cure da lepra. Porém,
o rei de Israel, quando acabou de ler a carta, rasgou as suas vestes em sinal de medo e disse: por acaso estou eu no lugar de Deus, com poder de tirar ou dar a vida? Porque este envia um homem para que eu venha curá-lo da lepra. Por acaso vocês podem ver, ele está procurando ocasião para causar guerra contra mim. Mas Eliseu, o homem de Deus, repita comigo, homem de Deus, Homem de Deus. ouviu que o rei havia rasgado as suas roupas e mandou dizer-lhe: por que rasgou as suas roupas? Mande vir até mim e saberá que há profeta em Israel. Você pode se sentar, dando glórias e aplaudindo o nome do Senhor. Mais Senhor para Jesus é mais forte. Maravilha. Meus irmãos, um texto bastante conhecido. Um soldado, um comandante do exército da Síria, doente. Como nós lemos o texto ele vai dizer que esse homem era um homem muito conhecido, muito poderoso, e através das mãos de Naamã, o nosso Senhor Deus havia dado muitas vitórias ao rei da Síria. Porém, a Bíblia faz uma adendo dizendo que ele era doente, ele era leproso. E nós sabemos que a lepra, que hoje também é conhecida como hanseníase, hoje tem medicamentos que conseguem amenizar os sintomas, mas naqueles dias, a lepra era uma doença incurável, uma doença de pele que atacava toda a camada da pele, e a pessoa ficava com aquelas feridas horríveis, e detalhe, era contagioso. Quando eu começo a olhar para esse homem na mão, um homem, como eu falei, muito conhecido, conceituado, um homem com muita capacidade de guerra, poderoso, porém doente. Essa enfermidade, meus irmãos, estava atrapalhando a vida sentimental e emocional desse homem. Eu olho para o exército e eu vejo que quando o exército estava parado e Naamã passando ali no seu cavalo, com aquela bela armadura, com a sua capa vermelha, porque assim se vestiam os comandantes, eles admiravam ele pela sua capacidade estratégica de guerra, pela sua posição, a sua alta patente, o respeito que ele tinha no exército. Eu quero acreditar que muitos soldados ali o admiravam, mas não sabiam que debaixo de toda aquela bela armadura havia uma enfermidade. E eu já quero começar dizendo para você que por muitas das vezes nós tentamos mascarar alguma situação que está dentro de nós e nos incomoda. E nós vamos viver o nosso dia a dia, nós temos o nosso trabalho, vindo para lá, vindo para cá, interagindo socialmente, mas lá na profundidade da nossa alma tem algo que está nos perturbando, nos machucando. E muitas pessoas não sabem disso, talvez até nos admira pela maneira que nós falamos ou interagimos, mas não sabem o quanto nós sofremos. Assim era esse homem, que ostentava títulos e mais títulos sobre a sua vida, mas tinha algo que o aprisionava e não o deixava, talvez, olhar para aquelas vitórias com ar de graça, talvez com um paladar saboroso, talvez aquelas vitórias que ele conquistava não tinha realmente o gosto de vitória, porque quando ele tirava a armadura, aquela bela armadura, quando ele olhava para si, ele via que ele era muito doente. Eu quero acreditar que por muitas das vezes a esposa dele, ao lavar a roupa dele, via ali sangue, via secreção, porque a lepra ela também, dependendo do grau que ela atinge, a roupa fica colada no corpo, porque começa a sair secreção violenta. E por muitas das vezes, a esposa dele ali, juntamente com as suas serviçais, ia ajudar, colocando talvez água quente para poder descolar a roupa do corpo, para que ele pudesse se lavar até ir por diante, e com todo cuidado, para que não se contaminasse. Pensa agora como seria a vida, o relacionamento de Naamã com a sua esposa. Talvez o sofrimento daquele homem, como a nossa irmã fez aqui um belo testemunho falando que agora ela tem mais tempo para a família. E como isso é prazeroso quando o casal ele olha e eles conseguem achar espaço para poder compartilhar momentos. Isso é a família, é estar juntos. Porém, eu quero
arrebata esse contato com sua esposa. Saindo um pouquinho de Naamã. Vamos olhar agora para o relato dessa jovem, que no passado foi levada em cativeiro, estava morando na casa de Naamã, um homem doente. E de repente ela escutou a sua senhora comentar: olha, ele está sofrendo muito, essa noite as feridas sangraram bastante. Pensa no contexto. E aquela jovem ouviu a conversa, e talvez ela chegou e falou assim: olha, se ele fosse lá na terra de Israel, tem um profeta lá que ele curaria da lepra. Quando Naamã escuta aquela palavra, ele fala com o rei da Síria. O rei, como nós lemos no texto, o rei envia cartas ao rei de Israel. E agora nós estamos olhando para o rei de Israel, hein? Estão comigo aí? Estamos olhando agora para o rei de Israel. E quando o rei de Israel ele recebe aquela carta, o texto diz que ele rasga suas roupas. Ele rasga as roupas porque ele fala assim: olha, ele quer armar guerra comigo. Ele está querendo apenas uma oportunidade para causar guerra, porque vai mandar um doente para mim. Eu não sou Deus. Como é que eu vou curar o nome da lepra? Só que nós, quando o profeta Eliseu ficou sabendo, falou: rei, não rasga suas roupas não. Manda esse homem vir até mim, porque ele saberá que existe profeta em Israel. Aleluia. Amém? Aleluia. Vocês Glória a entenderam a Deus, história? aleluia. Vamos começar a partir daqui, irmão. Aqui eu vou começar a falar para vocês o que Deus ele quer tratar conosco nessa noite. Meus irmãos, nós temos 3 pessoas dentro desse texto. Nós temos um doente, e muito embora poderoso dentro do seu mundo, como comandante da Síria, como comandante do exército, uma pessoa doente. Nós temos em Israel um rei, assentado no trono, presidindo uma nação. E nós temos também na tarde Israel um profeta, alguém que está ali pronto para ouvir a voz de Deus, alguém que está ali pronto para orar pelo povo, como nós temos ali coloca na abertura do trabalho. Vamos orar por pessoas, abençoar pessoas. Então nós temos 3 pessoas dentro do mesmo texto, 3 pessoas vivendo contextos diferentes. Detalhe: 3 pessoas que receberam a mesma informação. Que informação, Mara? Que havia um homem que poderia curar da lepra. Naamã, quando ele ouviu aquela mensagem, o que aconteceu com o coração de Naamã? Quem pode dizer? Ele se alegrou, ele criou esperança no coração. Ele falou: poxa vida, é possível? Aleluia. Eu posso ser curado. Glória a Deus. Ela disse que se eu for para Israel, eu ser curado. Como que ficou o coração de Naamã? Alegre, esperançoso. Sabe o que estava nascendo no coração dele? Quem pode dizer para mim? Isso, a fé. Obrigado, irmã Carol. A fé começou a nascer no coração de Naamã, porque ele falou assim: olha, é possível. E quando eu penso que é possível, a fé começa a trabalhar, vai mexendo aí no meu coração. Eu começo a pensar, processar ideias, começa a surgir sonhos, projetos. Mano, o que está acontecendo? A fé está mexendo contigo aí, ó. Glória a Deus. Ele se lembrou, ele falou: eu vou para Israel. Quem foi a segunda pessoa que recebeu a mesma informação? Que havia alguém que podia curar lá em Israel? O rei. Só que ao invés do rei ouvir essa informação e tentar processar, o que ele fez? Se desesperou. A mesma informação que alguém se alegrou, no outro causou desespero, causou pânico. O que ele fez? Rasgou as suas vestes. Não, isso aqui é sinal de humilhação. Imagina o rei rasgar. É como se, vamos pegar aqui alguém de importância. Vamos pegar alguém de importância. Vamos pegar o prefeito da cidade aqui. É uma pessoa importante. Talvez algumas pessoas não concordem com ele, mas é uma pessoa importante. Ele já foi citado na ONU, mais ou menos em 2008, 2010. Ele era presidente. Sei lá, ele foi citado na ONU como uma pessoa importante por uma lei que tinha em Diadema na ocasião. Lei seca. Lei seca. Falado lá na ONU, foi bacana. Por fim, pensa nele agora, o prefeito da cidade de Diadema. E de repente você percebe que ele
rasgou as suas roupas, se humilhou, ou ele foi envergonhado diante de toda a cidade. É humilhação, não é? Isso é importante. Então agora o rei de Israel ele rasga as suas roupas porque ele não entendeu aquela informação que ele recebeu. Só que o profeta de Israel ele recebeu a mesma informação. E o que ele fez? Ele falou: traz o problema para cá, manda ele vir até mim, porque saberá que existe um profeta em Israel. Meus irmãos, por que eu falei que a partir de agora que eu começo a falar para vocês? Porque nós estamos diante de do mesmo contexto, mas três pessoas distintas. A mesma palavra, ela foi liberada dentro de uma situação. Assim acontece na nossa vida, irmãos. Nós, como crentes no Senhor, confiantes na palavra, portadores da palavra de Deus. Às vezes nós temos essa palavra conosco, essa mensagem poderosa nas nossas mãos. Algumas pessoas vão ouvir essa palavra e vão se alegrar, vão ter fé no coração, vão sonhar, vão desejar, vão trabalhar para isso, vão orar, vão buscar a Deus, vai ali buscar outros textos para se fortalecer, vai orar, vai jejuar, vai repente vai falar com o irmão, vai pedir ajuda no líder espiritual dele, enfim. Por quê? Porque a fé está motivando aquela pessoa a alcançar o projeto, a alcançar o sonho. Mas tem pessoas, quando ouve a palavra, não entende nada do que está acontecendo, vai querer continuar agindo com as suas próprias mãos, com a sua maneira de agir, de pensar, com o seu próprio conceito, e na maioria das vezes, isso vai fazer com que a pessoa se frustre, vai levantar um lápis, uma força muito grande, uma empolgação, vou fazer, mas ela 2, 3 passos cansa, se prostra. Por quê? Porque não agiu com a força de Deus, mas agiu com a sua própria força, com o seu próprio intelecto. Em desespero, quando enfrenta uma luta, porque não fez o uso da palavra, mas quis agir pelo próprio impulso. Em contrapartida, nós vamos ter pessoas que vão receber essa palavra e falar: opa, Deus falou comigo. É agora que eu levanto como gigante, vou fazer a diferença, o que quer que Deus me coloque, vou profetizar, eu vou orar, e não tem desafio que me pare, porque eu sei que Deus está comigo. Esses são os profetas que Deus procura nesse tempo. Pessoas que enfrentam o desafio. Percebe que nós temos 3 pessoas aqui: alguém que tem fé e quer sonhar e quer conquistar, alguém que ouve a palavra, mas não dá crédito e continua tentando viver a sua vida dando burro, desculpe, expressão que eu vou usar, dando burro em ponta de faca, cabeçada. Mas tem outras pessoas que vão falar: não, essa palavra é para mim, essa palavra chegou até a minha vida, então agora o negócio vai mudar, agora eu vou fazer a diferença. Aleluia. Dentro da palavra que você pegou, é a mesma mensagem para cada um de vocês. Quem é você nesse cenário da sua vida? Não sei. Talvez você vai pegar essa palavra como Naamã, vai viajar vários dias, saindo de uma região para até outra. Por isso que eu estou falando, não é geograficamente, mas se assim for, glória a Deus. Se você tiver que sair daqui para outro estado, para outra cidade, sem propósito de Deus, amém. Mas quando eu falo sair de um lugar para outro, eu falo sair do estacionamento espiritual. Porque, irmãos, se eu fizer tudo da mesma forma, o resultado será sempre o mesmo. Mas quando eu penso em fazer algo diferente, é porque no final eu quero um resultado diferente. Mas olha, se eu começo errado, no final vai dar errado. Essa é a lei do Murphy. Tudo que começa errado, no final ele não tem chance de dar certo. Porém, e se no meio do caminho eu faço dar certo? Eu posso ter ao final. Eis que eu quero que você entenda nesse momento. Naamã ele saiu de uma região da Síria, foi descendo até o sul, região sul da Síria, entrou no território de Israel e foi até Samaria. Ele andou vários dias para poder alcançar o que ele estava esperando. Eu pergunto para você: qual que hoje é a sua disposição para sair do estacionamento espiritual, peregrinar não sei quanto tempo, não sei quantos dias, para você alcançar a promessa que Deus já tem te prometido? Nosso irmão falou aqui que aquilo que o Senhor promete, Ele cumpre.
estou disposto a esperar para que Deus venha cumprir os seus projetos na minha vida. A Bíblia vai dizer que quando Eliseu fala, manda vir até mim, e aqui nós vamos já no final da mensagem para você ver o que acontece com alguém quando ele pega a palavra e ele deseja viver dessa forma. A Bíblia vai dizer que quando Naamã ele chega no território de Israel, ele é guiado até a casa de Eliseu. Eliseu recebe ele? Não. Eliseu manda o empregado dele, o servo dele, vai lá, fala para ele mergulhar lá no Jordão 7 vezes, ele vai ficar curado. Ele não gostou. Ele não gostou dessa palavra, sabe por quê? Porque ele veio cheio de fé, meu irmão. Ele veio cheio de fé. Ele queria que o profeta chegasse até ele, desse um grito, sapateasse, rodasse 2 vezes, pusesse a mão na cabeça dele, e ele ia ser curado. Ele disse: não, eu faço diferente, eu dou glórias a Deus. Então você Aleluia. manda ele mergulhar no rio e ele vai ficar curado. Irmãos, vou dizer uma coisa para vocês: a nossa fé, muito embora ela tem o poder de fazer a gente crescer de uma maneira maravilhosa, muitas das vezes essa fé ela tem que ser trabalhada, e o próprio Deus criará situações para que a gente venha aprender, porque nós estamos aqui aprendendo. É uma aprendizagem até o Senhor Jesus voltar. E naquele momento, o que Eliseu queria, claro, que cheio do Espírito de Deus, fazer na vida de Eliseu? Ou melhor, de Naamã. Ele queria tratar o íntimo dele. Porque Deus, entenda bem, eu quero conversar com vocês. Antes de Deus fazer algo na nossa vida, fazer com que a gente cresça, ou nos dar algo muito grande, primeiro Deus ele vai tratar aqui dentro. Lembra que eu falei? A gente tem uma doença, que umas enfermidades estavam vindo. Estereoticamente, você olha para quem tomar,